Bom dia, boa tarde, boa noite, que você fala com o Rafael Ramos e nós estamos em mais um episódio do Imparável Cast, a nossa segunda temporada, novamente com meu grande amigo Tiago, o grande biohacking com óculos vermelho. Tiago, apresente a nossa convidada. Obrigado, Rafael. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Imparável Cast. Hoje com o nosso convidado é muito especial, daquelas convidadas que a gente lê o O currículo, né? currículo. Cheio de detalhes Não, não dá para ler o estratégicos. currículo todo dela, né, Só Tiago? uma parte, só uma parte. Então hoje a gente recebe, com muita honra, receber uma mulher que combina arte, arquitetura, sensibilidade e dedicação ao desenvolvimento da nossa cidade. Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura, arquiteta urbanista formada pela FAMI, depois ela pode me corrigir se eu estiver falando errado, em 1986, com especializações em botânica, paisagismo, perícias, orçamentos, arquitetura de luxo, diretora do Espaço Cultural Regina Márcia e presidente do Instituto Veredas de Cultura e Multimídia. Além disso, é uma mulher apaixonada pela família, pela cultura e pela nossa Sete Lagoas. Seja bem-vinda, Regina, ao Bem-vinda, nosso Regina. Imparável Cast. Obrigada, Tiago, Rafael. Primeira vez que eu participo de um podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Vamos conversar bastante com você sobre vários Aqui eu assuntos. vou fazer logo um aviso, né? O Claro. Thiago ele gosta muito de criar os roteiros. E eu não sou muito de seguir roteiros. E você estava com vergonha de seguir, de não entrar no roteiro que estava sendo escrito. Você pode ter certeza que vão ter perguntas que não vão estar no Tá roteiro, tá bom. bom? Não é vergonha, é aquele Ah, negócio assim, é a primeira vez, né, que eu estou entendi, participando. entendi. Então, a gente fica assim, como que é? Mas vamos lá, A, eu gosto demais de conversar, então vai ser fácil. a experiência, o Rafael gosta do não roteiro, mas o não Aham. roteiro também fica muito bom, a gente conversa de vários assuntos. E já começando, já introduzindo já o primeiro assunto, é com relação às raízes, à formação da Regina. Conta um pouquinho mais para os nossos espectadores do Imparável Cast, um pouquinho da Regina, da história da Regina, como você chegou à arquitetura, como foi essa história. Bom, eu sou nascida aqui em Sete Lagoas, sou filha do Antônio Pontes e da Circele, e as minhas raízes são muito fortes. Principalmente esse lado artístico que eu acho que aflorou em mim, veio da família Fernandino, que é da minha mãe. Então, é uma família que tem músicos, pintores, escritores, é, tem um arquiteto longe daqui, mas assim, eu nunca tive contato, né, com arquitetura pessoalmente, mas no sangue eu acho que a gente tem uma sensibilidade maior. E isso veio muito da minha mãe. Eu lembro muito, e isso também nasce quando a gente é pequeno. Eu acho que isso vem, né? A gente carrega um DNA. E quando eu era pequena, minha mãe sempre criava festas de aniversário, mesmo sem ter condições financeiras, e ela inventava moda, inventava brincadeiras, dava brindes, lápis, borracha. O brinde maior era um picolé. Então aquilo era o máximo para a gente. E eu ficava muito feliz, ficava sempre esperando chegar um ano para fazer os aniversários, porque eu sabia que ia ter alguma coisa diferente. E isso mexe com a gente, né? Principalmente comigo. E também o meu pai, desde sempre, ele gostava muito de pessoas, ele gostava muito do social. Então ele nos criou muito assim, visitando as pessoas, ele fazia parte do Lions. Eu me lembro quando a gente era pequeno, ele saía para andar de carro conosco, para ver vitrine da cidade. Então, valorizava esse visual, o que estava acontecendo no mundo, na cidade. Desde pequenininha a gente acompanhava o percurso dele. Eu me lembro que nós já saímos de Sete Lagoas um domingo para ver decoração de Natal em Belo Horizonte. Então, assim, quem que faz isso? Era longe, né, gente? Não é como hoje que a gente vai mais rápido. Mas isso me marcou muito. Quando nós tínhamos férias, por exemplo, vamos para o Rio de Janeiro, ele nos levava a museu, a Jardim Botânico. Não era passeio só de praia. A gente ia para a praia de manhã, mas na parte da tarde nós tínhamos outros passeios culturais aqui nas cidades mineiras. Então ele sempre gostou de fazer esse circuito conosco. Cidades mineiras, quando eu fiz 10 anos,
Regina, escolhe uma amiga. Onde que você quer ir? Onde você quer ir, não. Nós vamos para Sabará. Escolhe uma amiga para ir conosco. Aí eu chamei a Adriana Drummond, nós éramos muito amigas, a Adriana é artista plástica aqui em Sete Lagoas. Fomos num carro com 4 filhos, mais a Adriana, mais meu pai, minha mãe, e mais um guia que ele pegou na entrada da cidade para nos explicar as igrejas. Então, era aquela coisa assim que isso me empolgava. Eu acho que isso me ajudou muito a ter esse outro olhar, ter essa outra sensibilidade, querer mais do que só aquilo que a gente vê, né? Então você é tipo daquelas mulheres que conheceu muito cedo o que queria fazer, Não. não? Eu tenho uma história assim. Isso veio de pequena, esse gostar do diferente, gostar do exclusivo, gostar de surpresa, surpreender. Então, isso veio uma coisa. Só que eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de todas as matérias. Quando chegou a época do vestibular, deu um nó na minha cabeça que vocês nem imaginam. Isso é uma história que eu carrego comigo, que é muito particular minha. Eu não nasci sabendo que eu queria ser arquiteta. Quando eu fui escolher meu vestibular, eu não sabia o que eu queria, eu gostava de tudo. Aí eu liguei para o meu pai na hora que eu estava preenchendo a ficha da federal. Ô pai, me ajuda, eu não sei o que eu quero. O que o senhor acha que eu devo fazer? Ah, não sei não, Regina, isso é com você vai fazer o que você quiser. Liguei para minha mãe, mãe, me ajuda. Eu estava perdida, gente, muito perdida. Aí minha mãe, Regina, eu não posso fazer nada, isso é com você. Então ninguém nunca me influenciou a nada. Aí eu falei, bom, vou medicina. É o mais difícil, é o mais valorizado, principalmente, né, no nosso meio, é onde a gente tem um convívio com as pessoas. Eu não tinha contato com arquiteto nenhum. Eu só sabia que eu gostava de biologia, gostava de química, gostava de física, gostava de matemática, de história, de português. Então eu falei assim, bom, vamos para medicina, né? Quem sabe? Logo abaixo que eu preenchi medicina veio, e sua segunda opção? Aí eu falei, eu morri de rir. Eu falei, gente, eu não sabia nem a primeira, quanto mais a segunda. Aí eu fui na minha intuição. O que eu queria fazer quando eu era pequena? Eu queria mudar o mundo. Eu me incomodava como que ninguém nunca tinha pensado em fazer uma sorveteria em forma de sorvete, uma pizzaria em forma de pizza, uma churrascaria em forma de churrasco, sabe? Isso foi a minha cabeça de 7 anos. Falei, nossa, eu queria mudar o mundo, né? Não, quem sabe é com arquitetura que eu vou conseguir. É umas coisas meio doidas, eu nunca vi. Aí eu era incomodada, eu queria mais da cidade, eu queria me emocionar de alguma forma, eu queria sentir algo especial. E aí preenchi lá a arquitetura. Tá, passei, não passei em medicina, passei em arquitetura. E fui fazer o primeiro ano de arquitetura. E, gente, vocês não acreditam. Eu tinha aula de história da arte, aula de desenho, aula de ética, de teoria de arquitetura. E eu odiava a aula de história da arte. Por quê? Porque eu me sentia culpada de eu não estar assistindo aula de anatomia. O que eu estava fazendo ali, estudando arte em vez de estudar anatomia? Como que eu ia salvar vidas? Qual que era o valor que eu ia dar para a minha vida? Como que eu ia contribuir para a humanidade? Sem estar estudando anatomia e estudando arte. O que é arte? E aquilo me deu um bloqueio. Eu já namorava meu marido, e aí eu falei, Breno, eu vou largar a arquitetura. Gente, eu fiquei pirada, foi o pior ano da minha vida. Eu fiquei assim, totalmente perdida. Ele falou, Regina, calma, termina os primeiros 6 meses, relaxa, sai de férias, faz um teste psicológico, né, pensa mais um pouquinho, não larga agora, não. E assim eu fiz. Fiz os primeiros 6 meses, assim, com uma dor aqui, sabe? E procurei uma psicóloga, fiz um teste vocacional. Meu teste vocacional deu para muita coisa. Ajudou muito, Ajudou né? nada. E aí eu falei, eu vou fazer um mapa astral.
Aí no mapa astral. Vale tudo. E vale fui pro tudo. mapa astral, com a Juliana, aqui de Sete Lagoas. A Juliana. E a Ju virou para mim na hora que eu fiz. Incrível. Ela falou assim: Regina, eu nunca vi um mapa astral dar tão certo a pessoa com a profissão. Então, assim, casou perfeitamente. Aí eu virei para ela assim, mas é aí que eu não acredito mesmo nesse mapa astral. Eu sinto tanta insegurança, como que eu vou acreditar que eu nasci para isso? Aí eu falei, eu truco. Eu truquei. Aí eu falei, o Breno, você também vai fazer, porque eu também quero ver o que, que vai dar o seu. E o dele deu também que a mãe dele era a maior influenciadora da família, a personalidade dela. E o Breno é filho do Alberto Moura. Quem foi Alberto Moura? Um prefeito super querido, super sociável, conhecido, sempre era comunicativo. Eu tô assim, que isso, Breno? Você é comunicativo, sua mãe é quietinha. Não é assim nunca. Ô, gente, com o passar dos anos, que eu conheci melhor a família, a mãe dele foi a pessoa mais forte da família. Ela era quietinha, discreta, e todos na família são assim. Poder dos inquietos. É impressionante. Aí eu voltei, né, no segundo semestre, falei, gente, quer saber? Vamos sair do armário? Eu me sentia dentro do armário, é sério. Eu tinha o maior preconceito com artista. Primeiro, artista andava só com o cabelo bagunçado. Eu andava descovado. Olha o meu cabelo hoje. Então, olha para você ver. Eu tinha preconceito. Nossa, só A anda vida, né? com roupa estranha, se veste estranho, são diferentes. Fica Lá em brigando com os Viçosa- engenheiros todos aí de lá em obra. Viçosa, Sabe? lá em Viçosa a gente chamava de bicho grilo. E isso, e eu toda certinha, sabe? Eu toda certinha, eu sempre fui certinha. E falei assim, meu Deus, como que pode? Aí eu falei, ó, quer saber? Vão deixar correr e vão tentar tirar preconceitos da cabeça. E foi assim que aconteceu. Aí, aos poucos, eu fui me envolvendo com arquitetura, além de arte, a gente tem muita racionalidade e sensibilidade. E a minha sensibilidade eu deixei aflorar, e o meu raciocínio também, porque arquitetura é quebra-cabeça, a gente tem que raciocinar. Não é inspiração que vem do céu, é esforço. Sabe, eu falo que é um parto. Fazer um projeto, para mim, é difícil. Não é uma coisa fácil. Então, eu pego os condicionantes e vou trabalhando, monto igual um quebra-cabeça, e os condicionantes entram uma série de fatores financeiro, de localização, de espaço que o cliente gostaria de ter, e terreno, clima, vento, sol, e vai indo. E também a questão também do layout que está sendo utilizado no espaço-tempo, digamos, na temporada, o que você construía nos anos 90 não se constrói mais nos anos Sim. 2000, A 2020. materialidade, o que que nós temos, onde nós estamos, o que que nós podemos usar, sabe? Como marcar arquitetura no tempo, porque a arquitetura é uma marca no tempo. Então, são vários fatores. E no decorrer da vida, dos anos, estou eu hoje, né? Hoje a meu primeiro investimento, que eu estou dando muito valor, é estudar arte. Eu acabei de fazer um curso agora de um mês, toda segunda-feira em Belo Horizonte, História da Arte Contemporânea, porque eu sinto falta. Eu tenho uma galeria de arte, eu criei uma galeria de arte, então olha para você ver como que a engrenagem vai se encaixando. Então, eu acho isso muito bacana. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Quando que esse incômodo passou a ser prazer? Falou, nossa, que bom que eu estou aqui fazendo arquitetura. Foi durante a graduação? Foi depois da graduação? Não, eu tinha aquela insegurança. Mas, desde cedo, eu comecei a fazer estágio. Uma das coisas que eu mais aconselho a todo mundo, está estudando, procura um estágio. Mesmo que não seja remunerado. Eu fiquei 2 anos num estágio no escritório, me ensinando a desenhar.
O profissional pegava na minha mão, não assenta assim não, olha a postura, sabe? A coisa mais bacana que eu agradeço hoje ao Antônio Walter, que me ensinou a desenhar à mão. Porque na escola a gente tem orientação, a gente não aprende tudo, a gente tem que fazer para aprender. Então, desde o início eu entrei nesse escritório, fiquei muito tempo lá agradecidíssima. A gente desenhava, era tudo normografado, era primeiro no papel de manteiga, tudo a lápis, depois na caneta grafos, depois na caneta no normógrafo para escrever letra por letra. Era uma coisa que a gente dominava e não achava isso difícil, a gente fazia. Então, minha primeira experiência prática foi nesse escritório de desenho. Depois eu entrei no IEF, onde eu fui fazer parques e jardins. Aí veio o lado do paisagismo, do que eu gostava, de biologia. Aí a gente vai se envolvendo também no lado da botânica. E no IEF eu trabalhei com parques e jardins, com áreas de camping, com escritórios administrativos. E o Edson Luiz, que foi meu sócio 19 anos, que é o Twis, me ajudou demais, porque ele me incentivava. E ele adorava tudo que eu fazia. Eu fazia porque eu tinha técnica de fazer. Mas eu não sabia se eu estava fazendo assim, se eu dava para aquilo. Então, eu estudava, fazia estágio, e o Edson só me incentivava, só me elogiava. Nossa, bacana demais, você é ótima, não sei o quê. Ele me pôs para cima. Então, isso, a autoestima também é muito importante. E a gente só vai tendo a partir do momento que você vai conhecendo, vai trabalhando, vai estudando. A arquitetura é muito observação, também o tempo, né, vai te amadurecendo. Então, foi assim. E essa parte, quando eu me vi realmente tendo prazer, foi depois, gente, de 20 anos de formada. Eu trabalhei 19 anos com o Edson, ele foi meu chefe de estágio. Depois nós ficamos juntos em sociedade, tínhamos vários projetos, e ele é uma pessoa fantástica, super criativa, e eu sou uma pessoa muito executiva, eu executo, eu faço. E nós nos demos muito bem juntos por 19 anos. Depois ele saiu, foi mexer com artesanato, foi para Serra do Cipó, ele foi mexer com outros, né, outras atividades, e eu fiquei sozinha. Aí eu tive que me virar sozinha. E foi muito bom. E aí eu pude fazer aquilo que eu tinha vontade, sabe? E com isso eu reformei meu escritório, eu cresci meu escritório, eu consegui mudar o nome, porque a gente sempre teve um nome de Arquedu, Arquitetura de Dois. Depois, a mais, para abrir mais o campo, então eu poderia mexer com engenharia, imobiliária, construção civil, mas eu nunca saí de projeto. Quando eu fiz 30 anos de formada, eu fiz uma exposição dentro do meu espaço, onde eu convidei mais de 2.000 clientes nossos, e ficou em exposição por 6 meses. E nesse tempo, as pessoas indo, visitando, me dando feedback do trabalho, foi tão prazeroso, que aí eu resolvi mudar o meu nome do escritório. Aí eu assumi Regina Márcia Arquitetura, sabe? Aí o prazer, aí é outra coisa, né? A maturidade, a responsabilidade, aí vem o prazer. É muito bom. Essa minha exposição foi um prazer, gente, que vocês nem imaginam. Foi muito Eu bom. tenho uma observação, gente. Se vocês virem aí numa cidadezinha, algumas restaurantes com um formato de pizza, de churrasco, já sabe quem fez, né? Nunca fiz nada disso, gente. E aonde que eu vi isso? Na Disney. A Disney. Aí, pois é. Eu falei assim, olha, para você ver na Mas fala como seria uma Disney. coisa interessante de ser feita. Muito difícil, mas vocês são Não, mas arquitetos. aí depende do objetivo que a gente quer. Se chegar a aparecer para mim uma sorveteria em forma de sorvete, eu vou fazer. Não exatamente como sorvete. Exemplo, os meus filhos, eu tenho 2 filhos. Sou casada com o Breno, nós temos 2 filhos. O Vinícius já tem 35 anos, o Breno 32. Então, assim, tem estrada nisso aí.
mas eu nunca deixei de fazer aniversário deles. Aí eu soltava a minha criatividade. Por quê? O Vinícius, o mais velho, sempre gostou muito de ônibus. E eu lembrava da minha mãe fazendo os nossos aniversários. Ela inventava moda. Um dia ela inventou uma casinha do Joãozinho Maria de cartolina. As crianças entravam pela portinha da área de serviço e os adultos pela porta da sala de visita. Aí eu falei assim, o que eu mais gostei nesse aniversário? A proporção. Por quê? Eu tinha um lugar para entrar que era exclusivo para as crianças. E o Vinícius amava ônibus. E a gente tinha que ir com ele na Transete para ver lavar os ônibus. O menino só dormia andando de carro. Transete, a gente morava em cima da Casa Moura, ao lado do Mercadão, ao lado da casa da minha sogra, enquanto estava fazendo o meu prédio. Minhas cunhadas andavam de ônibus com o Vinícius para a cidade inteira. Ele, com 2 anos, sabia distinguir o nome dos ônibus. CDI, não sei o quê, o nome das viações dos bairros, o número dos bairros. Aí eu falei, vou fazer um aniversário de ônibus para esse menino. Aí eu projetei um ônibus de eucalipto e o rondante do meu prédio executou à noite essa estrutura que tinha 1,5 m de altura, 1,5 m de largura, 3 metros de comprimento. Eu enchi de cadeirinha lá dentro. Eu envelopei o ônibus com plástico amarelo, peguei roda de carro, eu devo ter ido aí nas borracharias, peguei roda, coloquei na lateral, volante do ônibus, e foi na época da Copa do Mundo. E fiz o aniversário no quintal do meu prédio, que era brita pura. Minhas irmãs morriam de vergonha. Nossa, como é que você vai fazer o aniversário aqui, nesse lugar? Isso era brita. Falei, deixa comigo. Os meninos amaram entrar dentro do ônibus. Aí eu dava bandeirinha. E eu contratei um ônibus de verdade, da Turi. Na época era o Turi mesmo? Transete. Não lembro dele. Gente, eles me emprestaram Vermelho o e ônibus. azul. Eles não me cobraram, eles me emprestaram o ônibus. O motorista foi o amigo do Vinícius. E o número do ônibus foi o mesmo que eu coloquei no número do ônibus que eu fiz de... Nossa, quanto detalhe! E fomos para a Lagoa da Boa Vista com as crianças, dentro do ônibus, que era no parquinho, né? A Lagoa era nova na época. Você sabe que hoje em dia tem festa no ônibus, né? Tem, mas não... Pois é, a mas inovação foi Admirado muito com bom. as lembranças que ela tem de detalhes. Porque ali eu era arquiteta. Eu podia criar o que eu quisesse, porque era para mim. Então, e também da maneira que eu quisesse, porque não tinha ninguém para falar se estava feio, se não estava. Eram as crianças. Então, eu só usava a criatividade e a dimensão, porque eu fazia tudo grande. Eu já fiz um avião, uma quadra de vôlei, de futsal. Sim. Eu montei um avião, projetei a estrutura em bambu, o balaieiro, fui atrás do balaieiro que fazia balaio. Fui atrás dele. Gente, que é Ele isso? montou, nós dois, à noite, só à noite que eu trabalhava durante o dia. Ele montou a carcaça do avião. Eu fui numa loja de plástico, falei, eu quero o plástico mais barato. Era o de flor, um plástico verde-limão. Eu peguei fita dupla face, envelopei a estrutura toda, pus as escadeirinhas lá dentro e pus um telão com o avião decolando, fiz uma pista. Sabe o tamanho do avião? Tamanho da quadra. 17 por 3, enorme. É muita criatividade. Criatividade na prática, e né? foi gostoso. Eu fazia assim, eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para lá, em uma semana a gente montou tudo, e as minhas festas, o que eu mais valorizava era a criatividade. Entendeu? Já montei um Titanic também, Que isso? dentro da residência. Mas ele Você já... Não, veio o iceberg e bateu nele. que isso. Aí a água voou em cima de todo mundo. Eu acho que você saí de lá aplaudida. Eu acho que você pode tentar pensar num negócio nessa linha, Eu tô de festas interativas. Não, eu tô Não. achando mais de produção de cinema, porque o que ela tá fazendo tá uma coisa muito Mas você grande. sabe o que acontece? A gente tem a técnica da estrutura.
tem a criatividade. E festas econômicas, porque eu não tinha como gastar, não tinha dinheiro para gastar. Igual hoje, as festas são maravilhosas, mas é uma equipe profissional. Não, a equipe era eu e o balaeiro, entendeu? E assim, com isso, a criatividade vai, e a gente sai fora da caixa. Então, isso é muito bom, isso é prazeroso, e reflete nos projetos, E essa né? habilidade de criatividade, que hoje é muito valorizada dentro da economia, na nova economia, né? Que é muita incerteza. Inclusive, eu estava vendo esses dias, eu sigo alguns canais de arquitetura e o pessoal brincando, né? Porque antes tinha que fazer AutoCAD, não sei o quê, um monte de coisa que você tinha que Ainda formar. tem, não tem não? Não, mas hoje com a Não, inteligência artificial. hoje o negócio vai dar outra reviravolta. Eita, Porque fala aí pra eu sou gente. da época do papel. Isso é raiz, Eu sou Santina. raiz do papel. Antigamente eram as pranchetas, eu peguei prancheta. Depois foi um custo para eu ir para o computador. Eu fiz, gente, 6 aulas de AutoCAD. Todo mundo que fazia aula de AutoCAD comigo ia para frente e eu para trás na mão. Obrigada. E aí eu contratava pessoas para fazer para mim. Por quê? O meu tempo valia ouro e eu tinha que criar e o pessoal desenvolver, como é até hoje. Então, assim, eu aprendi a mexer mais ou menos, não domino o computador. Aí veio o Revit, ArchiCAD, o BIM, que é maravilhoso. Aí eu já fiz curso, eu acho tudo fácil, fácil. Cadê o tempo de mexer? Eu não tenho. Tem que contratar gente para fazer, porque eu não tenho. O meu tempo é de criar, de acompanhar obra, fornecedor, ir para cliente, olhar a obra, sabe? Meu tempo não é de ficar agarrada ali. E agora vem inteligência artificial, que nós estamos com um arquiteto lá no escritório, super entusiasmado, porque é bacana o pessoal novo. Gente, a energia maravilhosa, sabe? E Gostei da energia dela. não, e a facilidade de entender melhor ainda. Sabe, eu adoro estudar, eu estudo sobre inteligência artificial, 1000 cursos estão aí. Eu quero uma indicação, não vou fazer qualquer um, eu vou fazer, mas não vou fazer qualquer um. Mas é muito bacana isso, né? E eu sou aberta. Não estou falando que eu pessoalmente vá mexer, mas os clientes vão ter o resultado disso, que é muito legal. E para a inteligência artificial, você tem que ter maturidade para saber o que você vai pedir para ela. Ela só te dá aquilo que você pede. Se você não souber pedir, você não vai ter, você vai ter outra coisa, né? Então a gente tem que saber o que pedir para ver o resultado que você quer. Eu tenho uma pergunta, Regina, indo para essa parte também da IA, vamos falar agora do futuro. Sim. O que você vê a arquitetura do futuro? Eu digo em questão tanto residencial, urbano mesmo, das cidades. Você vai ser aquela coisa que a gente vê nos filmes mesmo? Ou você não vê esse mundo ainda? Vai demorar muito tempo? Olha, eu ainda não vejo, não. Mas eu viajo muito, que é uma das outras coisas que eu prezo em fazer, porque é importante você ter observação e conhecimento. Eu estou voltando do Japão agora. Então, o Japão, gente, é uma das realidades tecnológicas mais avançadas. O que eu noto? O sistema de transporte público funciona. É uma beleza. Então, o investimento em transporte público é muito importante. São Paulo já está mais evoluído nesse sentido. Para você evitar usar carro, seu, né, cada um ter um transporte. Lá no Japão, você só pode ter carro se você tiver vaga na garagem. Você não pode ter carro se sua casa não tiver uma vaga para o carro. Não tem vaga na rua, tem estacionamentos. Raro. Então, os carros são minúsculos, porque não cabe. E é engraçado que Japão, em Tóquio, por exemplo, é uma cidade grande, maravilhosa, tranquila. Sabe aquela cidade assim, você até assusta. E, nossa, aí você começa a observar os lugares, você pode dar tempo de você ver o prédio, de você ver o jardim. Eles prezam muito pela natureza. Então, lá, Cerejeiras, né? as cerejeiras, Lindo, os como é que chama, gente? Os históricos lá que a gente visitou muito.
Museu. Não é museu, não. Não, esse Lá são. Daqui a pouco tem vem. um termo próprio. Tem um termo próprio. Lá, eles veneram Buda, sabe? Então, eles. Templos. Os templos. Os templos estão totalmente envoltos em natureza. Eles veneram a natureza, né? céu, terra, ar, fogo, sabe? Tudo é simbólico. Os elementos. Os elementos da natureza. Quando não tem, por exemplo, sabe aquelas areias todas desenhadas, que parece que passou um garfo na areia? Sim, eu sei o que você está Aquilo é falando. para simbolizar água, ondas das águas. Quando não tem condição de ter água, né, diretamente, né, real, eles fazem aquilo simbolizando a água, porque todos os elementos têm valores. Então, eles têm um outro lado espiritualizado que não é só viver o presente, não é só viver o movimento Da natural da vida, de trabalho, pronto, acabou. É muito interessante. E o respeito ao ser humano, aí vem os valores. É o Oriente, né? É a cultura do Oriente, né? Não, mas a gente não pode olhar somente a cultura do Não, Oriente. claro. A gente tem que olhar a cultura do japonês. Do japonês, é É diferente, diferente. sim. Aí, lá é um país tecnológico. Então, lá o que eu observei, as construções, lá tem problemas de terremotos e outras coisas, né, da Tsunamis, natureza, tsunamis, terremotos. Então, eles têm a tecnologia para evitar catástrofes. Então, eles têm isso. Estão acostumados. Né? Mas algo mais evoluído do que isso ainda, eu ainda não vislumbro a curto prazo, tá? Então, não sei como que vai ser isso. Eu não vi isso lá. A gente ouve falar sobre transporte aéreo por aí e tal. Pode ser perto, pode estar Mas perto. é 1% ainda. Eu ainda não vislumbro. Eu acho mais razoável esse investimento no transporte público, porque funciona, é rápido, não polui, sustentável e atende a muita gente ao mesmo tempo, né? É maravilhoso lá, os Voltando trem-bala. também, eu acho muito interessante você estar falando disso aí, que todos os meus amigos, colegas que vão para o Japão, saem de lá admirados com a cultura, com a arquitetura também, que diz que é magnífico. Não tive ainda a oportunidade de conhecer. A arquitetura atual, ela é muito moderna, muito tecnológica. Então, eles têm tecnologia, então são painéis solares, tem painéis perfurados, muita estrutura metálica, muita leveza. Então, é muito interessante e as formas também são fluidas. É muito lindo. Já a arquitetura antiga, ela é clássica, ela é toda na madeira, toda em encaixe e toda simbólica que também e convivem as duas lado a lado. E há um respeito entre as duas também. É maravilhoso, sabe? Você conviver ao mesmo tempo com essas duas, né, gerações de arquitetura. Entendi. Muito bacana você está falando sobre isso. Eu estou vindo aqui para o Brasil, que eu vejo que cada dia mais a gente vê a arquitetura ficando mais quadrada, com a geometria mais quadrada. Isso é uma visão econômica, é design mesmo, Tendência, o que tendência. é isso? O que é isso, Regina? Gente, hoje isso aí está um ponto super discutível, que está muito fria, muito crítica. Existem nas artes e na arquitetura sempre contrapontos. Então, isso eu aprendi com o meu professor de português no Dom Silvério Valdemar Carabina. Não sei se vocês estudaram com ele. Não. Ele, quando a gente estava estudando, né, português, ele falava para a gente decorar os tempos, né, Verbais. não, tempos verbais, não. A era dos clássicos, moderno, neoclássico, romantismo. Surrealismo. Então, ele falava que sempre eram os opostos. Então, hoje, um exemplo mais fácil, na moda. Se hoje a mini saia está na moda, amanhã vai ser lá no pé. Sempre são os opostos. Na arquitetura, aconteceu isso ao longo dos anos também. Então, mais próximo agora, a gente tinha muita arquitetura colonial, arquitetura de telhado,
madeira. Quando eu formei, a nossa arquitetura era totalmente madeira, telhado de cerâmico. Por quê? Para a nossa realidade, ela é, ela é térmica, ela é confortável, é da nossa região, a gente tinha barro, a gente tinha cerâmica e tal. Com o passar do tempo, começa aquela coisa, veio o minimalismo, né? É. Aí veio o oposto da madeira, juntamente com a ordem econômica. Porque ficou caro. Madeira é caro. E outra coisa, ela ficou proibida. Por quê? Desmatamento, sustentabilidade, meio ambiente. Cortou madeira. E com isso vieram as casas retas. Quando eu formei, tudo era colorido, gente. No dia que lançou o leque 2.000 cores, nossa senhora, eu e o Edson, nós nadamos de braçada. A nossa sala do IF, cada parede era de uma cor. Era bacana demais, era lindo. E foi uma novidade dentro do prédio do IF. Todo mundo ia lá ver a sala. A arquitetura ficou assim. Veio o pós-moderno, também tudo era muito colorido, tudo era muito misturado de materiais, muitas formas, redondo, com reto, geométrico, poluído. A Rainha da Sucata, lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, Top. é o modelo do pós-moderno quando Sim. eu formei. Sim. Teve o neoclássico antes, depois teve o modernismo com o prédio do Niemeyer, depois a Rainha das Quatro, que foi a época de 1980. Sim. Então, ela está lá, a arquitetura está lá marcando uma época. Se é feia, se é bonita, o que que é para ser estudada, porque Sim. é o que acontecia na época. Depois, anos 90, 2000, a era moderna, né, o contemporâneo, aí vieram as formas retas, pura, menos é mais. E veio a frieza. Todo mundo já estava cansado das cores, aí veio o lado frio. Com isso, popularizou, ficou uma coisa mais econômica. E aí, e mais fácil, gente. Os caras viraram cubos, né? Cubos, desenhar telhado, eu sei, eu trabalhei com isso. Hoje ninguém sabe desenhar telhado. Por quê? É difícil, é complicado. Desenhar um quadrado, um cubo é muito fácil. E economicamente é muito mais tranquilo também. Você não tem não tem que ter muita técnica. Porém, hoje, na atualidade, cadê o aconchego? Cadê a mistura de materiais? Vocês podem ter certeza, já estamos começando a mudar, a a virada mudança. novamente. Essa contracultura, né? Essa mudança, porque na maioria dos profissionais, todo mundo segue um padrão. Então, você entra no condomínio, você entra Minha Casa Minha Vida, tudo padronizado. Padronizado. Mas vocês podem ter certeza que as exceções vão começar a aparecer. Até isso se tornar popular e depois voltar ao minimalismo de novo. É um ciclo. Isso é um Sabe? ciclo meio do mundo, né? Na verdade. É né? o ciclo. Eu queria comentar com a Regina também. Fui para Ouro Preto agora, no final de semana. A gente chega lá e contempla aquelas igrejas. Você vê, eu gosto muito de observar o trabalho que dá para aquilo ser realizado. Você chega lá, Thiago, são pedras gigantescas que fazem os pisos das igrejas. Eu fico imaginando o número de escravos que não teve que fazer aquele trabalho e o trabalho que não foi fazer aquilo, entendeu? E no mundo de hoje, eu já não vejo mais aquilo, entendeu? É igual o Aqueles Egito, muros tá de falando que foram os pedras. alienígenas que fizeram. Não é, pô. Não, e primeiro, eram os artistas arquitetos, né? Eram os artesãos arquitetos. Sim, sim. E eles viviam só fazendo aquilo. Então, eles faziam uma obra, demorava ali vários anos até finalizar, mas finalizava e super bem feito, porque era a casa deles, né? Desculpa te perguntar, uma dúvida que eu tenho é histórica. Uhum. As arquiteturas das igrejas e das casas lá eram totalmente feitas pelos escravos ou pelos senhores que faziam o desenho e mandavam o escravo fazer, ou não tinha muito isso? Você não sabia informar também? Não, eu não sei te formar com certeza, não. Mas
Tinha, eu acho que eram os mestres de obras que faziam isso, e tinha os engenheiros que vinham de fora, os portugueses. Os E os portugueses. portugueses é que trouxeram a tecnologia. Nós tínhamos índios e negros. Negros vieram para trabalhar na agricultura, né? Os índios foram colonizados para também ajudar na agricultura e nas cidades. Mas a mão de obra, eu tenho a impressão que era misturada, mas os portugueses comandavam. E a A gente parte tecnológica, sabe? tem até. E também a arquitetura veio de Portugal, Sim. né? O colonial veio de Portugal. As É, casas, os eu ia até aproveitar e puxar estilos. uma pergunta com Aham. relação a isso, porque a gente vê que o Brasil são vários tipos de. A colonização nossa foi bem misturada, né? A gente Uhum. tem vários tipos de colonizações. E pensando nisso, qual viagem te marcou para você, como te influencia o seu olhar como Nacionalmente arquiteto? falando ou Não, internacionalmente? geral. É porque o que que acontece? Acaba que no Brasil a gente tem tivemos várias Gente, colonizações. a arquitetura é rica demais. Então, dá para a gente separar Várias aqui. Brasil, fora do Brasil, cada uma é específica. No sul do Brasil, nós temos uma arquitetura muito diferente do norte do Brasil, Sim, né? Aqui também do Sudeste. Sim. Por quê? É como você falou, são os colonizadores, vieram os italianos, aí traz o conhecimento. vieram, exatamente, os italianos, os portugueses, os No holandeses, sul, era muito né? regional. Os japoneses. Então, tem muita diferença de arquitetura. Agora, aqui no Brasil, depois de um certo tempo com arquitetos mesmo, vem Oscar Niemeyer, que, querendo ou não, vai a Brasília, por exemplo. Para mim, eu fui, é apaixonante. Belo Horizonte, o prédio lá da Avenida da Famoso. Praça da Liberdade, Verdade. a Casa do Baile, o museu. É uma arquitetura que mexe comigo e eu acho que mexe com muitas pessoas. As formas curvas, leves. Então, que ele se inspirou nas montanhas, aí ele tem Sim. todo um discurso poético que nós, arquitetos, devemos ter, porque a gente trabalha com sensibilidade, a gente quer passar a sensibilidade. Então, eu acho que a minha contribuição como arquiteta não é simplesmente fazer uma casa de tijolo, concreto e vidro e madeira e pronto, acabou. Não, eu tenho obrigação de passar um ambiente para quem vai usufruir de tal maneira que ele se sinta bem, agradável, confortável, se sinta feliz, sabe? Com conforto térmico, acústico, com visual, dele ser envolvido. Isso é arquitetura. Não é simplesmente chegar lá e você não ter um propósito para ela. E no Oscar Niemeyer a gente vê isso muito claramente. Então, há muita discussão, né? É funcional ou não é funcional? Gente, para ele o negócio era estética. E ele fez muito bem. Então, tem uma série de questionamentos a respeito, que isso é para outro podcast, né? Mas, Eu ia falar isso agora, que nós temos muitos assuntos para ser falados. Pois é. E a arquitetura é uma área que é muito tão grande. interessante, é tão interessante. Mas, assim, eu falei do Brasil, do Niemeyer, Japão. do Japão, fora do Brasil. Barcelona é maravilhosa. Gaudí deixou obras que mexem Gaudí. com a gente, maravilhosas. Lá na França Eu ia também. comentar agora sobre a França, as estátuas. Gente, a não sei. França tem as estátuas, as pontes, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, aquela pirâmide lá que já é moderna, sabe? Casado naquele espaço todo neoclássico, maravilhoso. Isso emociona. A gente sai daqui para ver isso lá. O Canadá, eu fiquei um mês no Canadá, é outro lugar assim que eu apaixonei. E arquiteto anda só assim, olhando para cima, né? Ver detalhe. No Canadá tem muita água nas fachadas, cascata, é uma coisa impressionante. Aquele barulhinho, você está andando na rua, de repente é um barulhinho de água que faz parte de um edifício, sabe? E a água faz bem, né? Trabalhar todos esses elementos. Olha, você vê no Japão, você vê no Tudo que vem da Canadá, natureza faz bem, né? faz bem. É a famosa frase, né? Inclusive é do pai da medicina, né? Quanto mais ser humano fica distante da natureza, mais doente ele fica. Eu gosto, Hipócrates. em Belo Horizonte, eu posso ter uma visão meio arrogante da minha parte, mas sei, Bairro de Lourdes, Savassi, onde tem muitas árvores, você anda e tem muitas árvores, o clima é outro.
É outro. Eu digo que eu gosto muito de verde, hoje eu não estou de verde, mas a maioria das roupas que eu utilizo, meus relógios são todos verdes. Eu gosto muito do verde, Uhum. Regina. Isso puxa muito a grama, a verde. Você vai pela estrada, se você vê verde, entendeu? As montanhas, as serras. E eu tenho uma pergunta para fazer agora, pessoal, para Regina, mas também profissional, sobre a obra. Um projeto que, para ela, é o número um, e o projeto que ela também não gostou de fazer e que ela achou assim que poderia ter feito melhor. Você está falando de arquitetura que eu fiz? Que você fez. Eu Ah, quero saber, eu não quero saber, independente do que seja, ah. os projetos que você, opa, Se eu não daqui quiser em cima, responder, tá tranquilo também. Olha, gente, tá lá embaixo. eu não vou responder o que eu mais gosto. Eu adoro o que eu vivencio, que eu posso participar, que é o da casa do meu irmão, que eu tive um prazer tão grande um dia que ele me pediu para ficar com os filhos dele dentro da casa dele. Porque a gente faz o projeto, não é para gente, é para o cliente. Você não vive com o cliente. O cliente depois te dá feedback. Sim. Mas nesse dia ele me pediu para ficar com as crianças enquanto ele saía com a mulher dele. E eu passei uma noite de sábado sozinha, os meninos dormindo e eu dentro da casa. Ô, gente, eu lembrando como que eu criei aquilo, como que eu senti aquilo. Eu vendo a cidade lá no fundo, era tudo que eu queria, eu estava sentindo. E deu um prazer, mas foi muito prazer que eu tive, sabe? Então foi muito gostoso. Eu não posso falar isso das outras, porque eu não vivo lá dentro, nunca passei uma noite, né, lá Não dentro. sentir, né? Não tem como. E assim, foi profundo, foi uma experiência assim que eu pude ficar plena de certeza de que eu cumpri o meu objetivo ali, sabe? Para eles, mas eu estava vivendo aquela sensação ali na hora. E o que eu não gostei de fazer, não é que não existe um que que eu não gostasse de fazer, mas quando a pessoa altera o seu projeto, e aí Mexe na sua obra, né? De é arte. Já não é chato. mais você. É chato, porque assim, e depois vem a pessoa arrependida me falar, ai, Eu vejo eu muito na internet. arrependi de ter feito isso. Nossa, Sim, é ruim. sabe? Porque projeto é igual um filho. A gente começa desde o início, diante das necessidades do cliente. Eu não faço para mim, eu faço para o cliente. Então, eu estou ali vivenciando né, os anseios deles desde o início. Eu conheço mais profundamente do que outros, às vezes um pai, um tio, um pedreiro, um mestre de obras, outro profissional que não vivenciaram aquelas demandas Não tem desde o know-how que você início tem também. e não vivenciaram as demandas. Então, a solução que eu dei foi em cima das demandas que eu recebi. E aí, quando eu chego assim, aí mexer por algum motivo, a pessoa mesmo arrepende, isso é ruim, sabe? Então, não é que eu tenha um projeto que eu não tenha gostado de fazer. Eu gostei de fazer todos e não tenho distinção entre o maior, o menor, não tenho. Todo projeto eu faço para o outro, então o outro para mim é o mais importante. Eu vou falar para mim, eu também sou designer. Eu falo para todos os clientes aqui, até os ativos da agência. Eu odeio quando vocês mexem nas artes, gente. Brincadeiras à parte, mas eu falo o seguinte: a gente cria uma arte, o Luan sabe disso. Eu crio a arte e mando para eles e deixo ela salva. E manda, não, Rafael, altera isso, altera isso, aquilo, porque eles também. E é interessante que eles participem, entendeu? Mas nós temos a visão toda técnica, né? Não tem como a gente correr da visão técnica. Aí mexemos e mexemos e mexemos. Depois a pessoa fala, não gostei. Mexe mais um pouco e vai mexendo de novo, até voltar para a visão técnica inicial que a gente mandou, entendeu? A primeira ideia é a mais pura. Mais pura. Então, ela não tem nada te impedindo, você tem um universo muito amplo e você vai afunilando de acordo com os fatores que você tem que estudar. Então, a primeira ideia sempre é a mais pura de interferências. E aí, a gente, comigo, né, na parte de arquitetura, a gente tem a flexibilidade. Se o cliente pedir para alterar alguma coisa, a gente altera. E aí a gente vai junto com ele, vendo as alternativas e explicando por que sim ou que não.
Então, a gente tem essa flexibilidade. Mas, normalmente, a primeira ideia é a melhor. É melhor. Não, eu gosto bastante desse conceito que até quando a gente vai tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa, tem um livro que eu gosto muito, que é do Blink, que é do Malcolm Gladwell, que ele fala que muitas vezes as primeiras reações são as reações mais inconscientes e o inconsciente ele é muito mais poderoso que o consciente na leitura. Então, muitas vezes a leitura sua inconsciente ela é muito mais apurada nos primeiros momentos. Depois você vai mudando, que você vai tendo O que consciência. acontece muito, Thiago, eu penso que a Regina vai concordar comigo, que o nosso trabalho como designer, criadores, nós temos que tirar algo que está abstrato na cabeça do Sim, cliente e sim. colocar no concreto. Só que a forma que o nosso cliente nos explica o negócio não é a forma que ele queria exatamente. Acontece Sim. muitas vezes, né, Regina? Já aconteceu da gente propor aquilo que foi o entendido, só que o cliente tinha uma coisa definida na cabeça. Aí ele chegava e falava, eu estou querendo mais é isso. Aí a gente analisa e aí ajeita do melhor jeito que ele vai ficar feliz com aquilo, porque às vezes já está tão pré-determinado que aí, gente, as ideias são várias. Quando eu trabalhava com o Edson, era muito interessante. Nós dois juntos começávamos a trabalhar, tinha reunião com o cliente. Aí, quando ele vinha com a ideia dele, ou quando eu ia com a minha ideia, a gente tem que ter um tempo para maturar a ideia nova do outro. Porque não é de primeira que a gente gosta, não. Ah, com certeza. Só que a primeira ideia que você estudou, ela está toda ali dentro de um processo que é o melhor. Então, você tem que ter um tempo, você tem que maturar. Eu falei, leva para casa, vai namorar. É difícil a pessoa entender. Então, tem que ter esse tempo de namoro com as ideias. E eu vou aproveitar e também puxar uma pergunta com relação ao que você falou, em off, você falou bastante sobre arte, música, cultura. Como que ela entra nessas suas paixões da sua vida, dentro da arquitetura? Como que ela traz, assim, como que tem essa marca? Que eu acho que influencia bastante. Na minha arquitetura específica, que eu acho, né, no que eu crio, eu sempre procuro trabalhar a arquitetura como arte, um objeto de arte. Eu não acho que a arquitetura é só construção civil. Sim, sim. Então, depois que eu saí da caixa, né, do armário, que eu comecei a vivenciar, a gente libera a sensibilidade e o lado estético é muito importante. O lado proporcional é muito importante. A gente procura dar leveza naquilo que é pesado, porque a vida tem que ser leve, né? Então, a gente tem que procurar criar espaços agradáveis, com muita luz, com muita claridade, com muito verde, com muita natureza, porque a casa não tem que ser plantada ali, ela tem que ser envolvida pelo local onde ela vai ser implantada. Então, eu acho que eu consigo, com o que eu faço, traduzir desta maneira a arte na minha arquitetura. Tanto é assim, né? Ou eu já ouvi muita gente falar também que a gente tem os feedbacks que eu tenho uma arquitetura diferenciada, que ela é exclusiva, que ela é personalizada. Eu procuro não fazer nada igual para ninguém, porque ninguém é igual de ninguém. Então, eu procuro muito isso. E em relação à arte, eu respiro arte hoje. Então, em 2008, quando eu reformei meu espaço, quando eu fiquei sozinha, eu criei uma galeria de arte dentro do meu escritório. E ficou fechada por 4 anos. Eu entrava lá, aquele espaço enorme, meu escritório é em cima, a galeria embaixo, procurava pessoas para explorar a galeria como galeria, nunca achei ninguém, também ficou lá. Um belo dia, uma cliente trouxe um artista, falou, Regina, vamos fazer uma exposição aqui? Falei, ó, na hora, tá aí, o espaço tá aí. Aí a gente montou, abrimos a galeria A Mais Artes em 2014, com a exposição do Márcio Leite, que é um artista plástico de Montes Claros, e nós fizemos retratos de mulheres. E aí eu falei assim, eu gostaria de homenagear mulheres que fazem, porque eu me sentia assim, né? Eu tenho uma energia de fazer, que eu falei, eu quero ter colegas comigo que façam. E eu comentei com ela assim, Marília,
Mesmo se a gente não fizesse exposição, eu quero o meu retrato. Ah, eu lembro Você desses lembra, né? retratos, Eu quero o Eu meu. lembro na Aí época. foi bacana que a gente fez um projeto. Aí a Ana Paula da Petrolub, eu ofereci para ela, falei, nossa, achei legal demais, deixa eu entrar, assim, como sócia do projeto. Falei, nossa, uma honra para nós, né? Fizemos uma exposição muito bacana com 30 mulheres homenageadas aqui de Sete Lagoas. Aí abri o espaço cultural, né, o espaço da galeria. No próximo ano, aí começa, né? Você fica com vontade de fazer mais coisas. Conseguimos montar um Instituto de Cultura e Multimídia Veredas. Oh, Quando legal. nós criamos o primeiro festival de humor em Sete Lagoas, internacional. Nós juntamos algumas pessoas para formar um E é instituto. imparável mesmo, Thiago. É imparável. Imparável. Aí a gente montou o instituto, nós fizemos um festival de 30 dias em Sete Lagoas. O Caput participava, Alan Keller, e mais outras pessoas. Nós montamos o instituto e fizemos esse festival que teve desde stand-up na rua, teatro, teve oficinas de desenho e um salão de humor com 600 trabalhos de 41 países, com 3 premiações em dinheiro e o troféu Zacarias. Foi, assim, inesquecível, maravilhoso. Tem sua mão também na homenagem ao Antônio Pontes, tá no shopping ou não? Não, ali foi uma homenagem que fizeram para ele. Sim. Então, não tem minha mão, não. Mas eu tenho minha mão em alguns projetos, lá para o shopping, lá para o hotel, lá para o Residencial Veredas. Mas o Instituto Veredas de Cultura aconteceu dentro do Hotel Veredas, em 2015. Depois nós fizemos um projeto, passou na Lei Rouanet, para o livro de Sete Lagoas, 150 anos, de fotografia da cidade. Legal. Passou 2 anos seguidos pela Lei Rouanet, eu não consegui patrocínio. Isso. Ô, gente, meu pai foi do meu lado pedindo patrocínio para as empresas. Nós não conseguimos. Aí foi um banho de água fria que ele virou para mim e falou assim: desiste. Ó, meu pai falar para desistir, ele era uma pessoa ativa, atuante. Me deu um Empreendedor. banho de Nossa. gelo, entendeu? É. Aí o instituto ficou em stand-by. Depois nós perdemos um membro, que ele faleceu, que foi o Carlos Botelho. E ele existe, mas está sem ação, sabe? E está fazendo 10 anos agora esse ano do Festival de Humor e coça, sabe? Para Pra fazer de voltar a novo. fazer, né? Eu acho interessante porque todo mundo que vem aqui, eu fico muito feliz, são pessoas imparáveis mesmo, que criam, que não esperam as coisas acontecer. Você é uma mulher que tem muita garra. Eu digo resoluta mesmo, uma mulher que não para. Isso é muito interessante. E é bom de ter do lado. Você tem uma energia muito boa, ô Regina. Você fala Obrigada. sorrindo, isso é muito bom. Entrando nessa pauta de arquitetura, arte, cidade, eu quero passar agora para uma área que eu gosto muito, que é de finanças, gestão, mercado. E nós percebemos que nos últimos anos agora, pós-pandemia, também até antes da pandemia, nós estávamos passando uma fase financeira, digo, em macro, social brasileira, muito difícil. E isso impacta muito nos projetos que você faz. Olha, uma coisa que eu sempre falo. Na época da pandemia foi a época que eu mais trabalhei. É impressionante. Tudo subiu, materiais ficaram caros, mão de obra ficou caro, mas não parou. Ao contrário, aumentou. Então, o que a gente percebe na área da construção civil do Covid para cá, da pandemia para cá, foi que aumentou, porque todo mundo valorizou A casa, a né? sua casa, o seu espaço de trabalho, o seu espaço de morar. Muita gente trabalha dentro de casa hoje, que nós verdade. aprendemos o home office. Eu fiz projeto agora, gente, para a França. Na época do home office, eu fiz um projeto de uma casa para a França. Ano passado, eu fui lá ver a casa pronta. Olha para você ver, fiz tudo online. Muito legal. Então, eu fiz projeto para perto ali de São Lourenço. Estou fazendo projeto Corumbau, projeto em Angra dos Reis.
sabe? Veio Sem assim, limite, né? nós aprendemos a trabalhar sem limite. Então, isso foi muito importante. Hoje, o negócio está mais complicado hoje. Entra política no meio, entra insegurança no Taxa meio, Selic, juros muito entra. alto. Depois, assim, tem uns 2 anos para cá, a insegurança baixou. Todo mundo está segurando um pouco a Todo mão, mundo porque é está mais fácil segurando. deixar o dinheiro rendendo do que investir em uma casa agora, Então, né? hoje está mais complicado, Entendi. E você sabe? sente isso também até nos projetos? Sim, nos projetos, porque a demanda que tivemos na pandemia hoje são mais, diminuíram, hoje são mais exclusivos. Então, hoje só está construindo quem precisa construir. Entendi. Está todo mundo E eu, recuado, esperando o que, que vai eu digo também até acontecer. mesmo no projeto em si de uma casa, as pessoas estão buscando um minimalismo não por questão de design, layout, template, mas por Não, questão econômica ou não, não? sempre o lado econômico norteou a arquitetura. Sim, Um dos parâmetros que a gente usa, o que que você tem, o que você pretende gastar, o que que nós podemos fazer para você. Então, ninguém chega até mim e eu faço qualquer coisa, você vai ter que pagar, não sabe, teve aquele uma projeto que fortuna. você falou assim, a pessoa falou assim com você, se vira, eu não quero saber preço. Não, Nunca? nunca, nunca. Não Thiago, existe apresenta isso para ela, isso. Thiago. Hã? Pede ela O Porque quê? um projeto que ela pode. Ah, não. não existe isso. Pode fazer o que você quiser. Faz o que você Não. quiser, tá todo poder. Não, a gente tem parâmetros e o lado financeiro é racional e ele faz parte, dos tópicos que estão lá em cima é o lado financeiro. O que, que adianta eu ter projeto que fica em papel? Não adianta nada. Nada. E eu vendo papel, gente. Papel e sonhos É, para se sonho. realizar. Eu quero que se realize. Então, eu não vou fazer coisa mirabolante que não dá para ser feita, né? E tem que condizer com a realidade do cliente. E a realidade hoje da nossa região, digamos, porque o Nossa, nosso. falar de Sete Lagoas, É, no reta Aham. final agora do nosso a gente podcast. fala do Sete Lagoas em si. Como você falou, eu vejo que você faz muito projeto fora da cidade também, até fora do país. Eu faço muito aqui. Faz A muito- maioria aqui. É a maioria aqui. A maioria aqui. E o que você está sentindo no mercado Sete Lagoas? Especificamente de Sete Lagoas? Porque nós estamos vendo bairros, Sete Lagoas está crescendo muito. Condomínios, né? Condomínios, entendeu? E os condomínios Uma normalmente cultura têm agora. um padrão de construção, tem- de arquitetura. Eu, dentro regras. lá do meu escritório, a gente faz de tudo. Mas o meu nicho maior são casas de condomínio, casas de bairro, assim, na rua, não é de bairro, de rua. Porém, os condomínios estão muito procurados pela segurança, Sim. pelo conforto de você ter portaria, né? Então, eles estão muito procurados. E outra coisa, convivência interna entre os vizinhos. Eles viram uma grande família. É impressionante como que a vida das pessoas em condomínio, no clube, na academia, nas festas. Agora a festa junina está pipocando aí para todos os condomínios. Então é uma facilidade que as pessoas procuram. Aqui em Sete Lagoas, vários condomínios estão sendo lançados. Sim. E acabou, né, de lançar agora o Oásis no pé da serra aqui, Sim. que 3 dias venderam tudo. Agora estão abrindo um outro, que é o Rodrigo, lá do Veredas do Campo, também está abrindo. Tem lá perto do Hermitage. Então, assim, eles estão privilegiando, proporcionando condomínios. E na Minha Casa Minha Vida também. Então, os prédios né, que são ofertados são em condomínio. E nos condomínios tem área de festa, Sim, tem sim. área de lazer, tem estacionamento. Então, esses condomínios promovem espaços de convivência e de lazer, que é importante, né? Eu lembro, Para a vida das pessoas. Regina, para a gente finalizar essa parte, mas eu tenho uma outra pergunta. Eu lembro que em 2023 eu estava no projeto de marketing de um condomínio em São Paulo, onde nós tínhamos 8 projetos arquitetônicos de casas que as pessoas poderiam construir no condomínio. Ainda tem muito isso já? É pré-executado? Aqui em Sete Lagoas não tem isso, não. Não, né? Não. É mais difícil porque é um nicho maior, Uhum. isso aí. E também é de cultura. Aqui, quem vai construir, quer construir do seu jeito.
Então, quer construir de acordo com suas necessidades e com suas posses. É muito confortável você comprar uma casa pronta, porém, ela tem um custo maior e muitas vezes não te atende naquilo que você deseja. Então, é pela nossa cultura que não tem muito Entendi. desse tipo de condomínio aqui, não. Existem muitos construtores ou investidores que fazem casas para vender dentro de condomínio e vendem. Mas aqui eu não conheço nenhum condomínio que você tenha vários modelos de casa para escolher. Ótimo. Tiago, você quer fazer as perguntas Não, finais? agora é o bate-bola final, Regina. Eu queria que você falasse, primeiramente, uma obra arquitetônica no mundo que você admira. Dentre as várias que você citou Tem que hoje, ter uma. tem que ter uma. A gente sabe que são várias, mas Ó, eu vou falar. No mundo, bem próximo da gente, uma obra que me impactou muito ao entrar nessa obra, que foi a Catedral de Brasília. Vocês conhecem? Conheço, Eu já- conheço. E sabe a história? Não. A história é o seguinte: você passa primeiro, você desce num túnel escuro, não tem luz, não tem nenhuma luminária, não tem nada. Não sei se você percebeu isso. E ao adentrar, as formas te levam para cima e são todas, é tudo claro. Então, isso, eu entrei, eu já sabia do conceito da a igreja. luz é diferenciada mesmo. Eu já entrei ali, passei pelo túnel, é para você se sentir oprimida, né? O símbolo é esse, para você se interiorizar, e aí, na hora que você entra lá dentro, tem uma explosão De luz. de luz, para Deus, para o céu. Então, isso é arquitetura. Essa é a parte da arquitetura que eu mais acho bonita. É É poética. o impacto que gera no ser E é humano. poética porque ela tem um significado a mais do que uma obra em si, né? Ela tem uma alma. Eu falo que tem alma. Um lugar que todo mundo deveria conhecer. Como arquiteta, assim. Essa visão sua. Eu acho que Brasília. Eu sou Brasília? apaixonada com Aí, gente, ó, Brasília. tá pertinho. Pertinho aqui. Pertinho. E assim, são muitos lugares. Eu acho que as cidades históricas vale a pena por causa da história. A gente ter a história pertinho. Vale a pena. É colado, Diamantina, Tiradentes, Ouro Preto. É linda a história. É pertinho, tem que ir. Então, se eu estiver falando para os Sete Lagoas, começa aqui Você pertinho, está que é falando para o melhor. mundo inteiro, mas o E nosso pro- Sete Lagoano é o que E para o mais. mundo inteiro, venham conhecer as cidades mineiras. Então, aí, para fechar, um livro que para você é um livro que te ajudou, você indicaria para as pessoas que querem se tornar imparável, uma frase e uma filosofia. Um livro que eu gosto muito chama O Óbvio que Desconhecemos. Inclusive, mês passado, nós compramos 5 livros e distribuímos para a família, de tanto que a gente gosta. É tão simples. O Óbvio que Desconhecemos. Ele quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem talentos e a gente tem que valorizar os talentos daquela pessoa, para ninguém se sentir inferiorizado, sabe? Para as pessoas terem coragem de fazer as coisas e ter autoconfiança nelas mesmas. Todo mundo é especial de alguma forma. Então, é super bacana, é simples. Ele chama O Óbvio que Desconhecemos e É do Jacob Petri. Jacob Petri. Óbvio que ignoramos. O óbvio que ignoramos, o óbvio É a que mesma coisa. desconhecemos. Depende da forma que tá. Ele é maravilhoso, É. sabe? Uma filosofia, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai ele era muito positivo. E você falando de mim, né, que eu sou imparável, me chama de Antônio Ponce de Saia. Eu tenho essa energia, eu gosto de pessoas como ele gostava, eu gosto de gente, eu gosto de fazer, eu gosto de criar. Ficar parada se não combina muito. Então, eu acho que eu sempre posso contribuir de alguma forma positiva na vida das pessoas. Então, eu gosto muito disso. E qual que é a outra? Frase. Uma frase? É difícil, né? É difícil uma frase, né? Eu vou pegar uma frase que norteia nossa família também. Legal. Trabalho, produção, progresso, nós acreditamos. Muito bom. Olha isso aí. Então, isso norteia a minha família toda.
há muitos anos atrás. Então, eu acho que isso me faz ir para frente também. Pra E é fin- com trabalho, né, Sim, gente? pra gente finalizar agora também, né? É interessante que você Redes passe sociais, né? suas redes sociais, seu contato, para que as pessoas possam encontrar a Regina, onde encontrar você. Bom, eu tenho um escritório em Sete Lagoas, na Floriano Peixoto, 283. É um escritório que eu tenho no primeiro andar, uma galeria de arte, que eu chamo Espaço Cultural Regina Márcia, e no andar de cima é o meu escritório de arquitetura. Minha rede social é Regina Márcia Arquitetura. Eu tenho também Regina Márcia Underline Artes, que é da galeria. E o pessoal Regina Márcia Moura. Se eu for falar, eu tenho mais Mas, Instagram. mas é interessante. Lá no arquiteto, lá no Regina Márcia Moura, eu tenho Tem todos, LinkedIn também? tem LinkedIn Qual que é o também, Regina LinkedIn? Márcia Moura. Ótimo. Olha aí. Você tem alguma outra Não, pergunta? só agradecer Você, mesmo Em a breve, Regina. Pinterest, né? Ó, tá Pinterest. certo. E uma pergunta, você quer passar alguma mensagem para os nossos telespectadores, alguma Ai, coisa? gente, Você pode falar naquela câmera ali, eu ó. gostaria de falar, né, que a gente deve viver um dia a cada dia, não deixar os problemas da vida te desanimarem, pensar sempre com positividade, sempre tem um lado bom nas coisas e que a gente possa deixar a nossa marca boa, positiva para todas as pessoas. É isso. Então, gente, finalizando agora o nosso podcast com a nossa Antônio Pontes de Saia. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Foi um prazer estar com vocês aqui. Não deixe de seguir o nosso podcast Imparávelcast, nosso Instagram Imparávelcast. Será um prazer tê-los conosco. Ah, se você não quer ver muito, não gosto muito de ficar vendo YouTube. Tá no Spotify também, não tem desculpa, gente. Então, Regina, Thiago, muito obrigado. Esperamos vocês no próximo podcast. Um grande abraço e até a Valeu, próxima. pessoal. Até mais.